Olá a todos, eu sou Newton Sebraga e aqui estou eu no meu canal de Arqueologia Eletrônica e Tecnológica, obviamente. E mais uma vez estou planejando fazer uma viagem ao passado. Estava olhando uma revista antiga, uma das muitas que eu tenho, bastante antigas, lá de 1917, onde eu encontrei alguns anúncios. Eu folheava uma revista Electrical Experimenter do famoso Hugo Gernsback, e lá eu encontrei diversos anúncios de componentes de coisas ligadas à eletrônica, e é lógico, naquele tempo, muito mais à eletricidade e até mesmo à química. Então eu resolvi fazer uma visita a uma loja do passado. Uma visita a uma loja de componentes, uma loja de artigos elétricos e alguns eletrônicos, porque a eletrônica ainda estava começando naquela época, de 1917. E eu pensei, deve ter alguma coisa semelhante lá nos anos de 1917 em outros países. E se a revista é uma Electrical Experimenter feita em Nova York pelo Hugo Gernsback, por que não visitar uma loja de componentes de Nova York lá pelos anos de 1917? E foi o que eu fiz. Vocês já sabem, eu tenho aqui uma máquina do tempo, bastante semelhante àquela usada no filme De Volta para o Futuro. Não é um DeLorean, mas tem as suas semelhanças, né? E embarcando, eu fui descer lá na região sul de Manhattan, lá na pontinha da ilha, lá embaixo, onde fica o embarcador, lá para quem visita a cidade, conhecer a Estátua da Liberdade, e onde fica também o monumento do World Trade Center, né? E é lógico que eu cheguei muito antes de tudo isso existir. Quando eu cheguei, eu fui a uma rua que era a Santa Efigênia deles lá. Era a Cortlandt Street. Eu bati uma foto dessa rua, a Cortlandt Street, lá em 1917, que era a famosa Radio Row, quer dizer, vamos dizer, o caminho do rádio, porque tinham as lojas de eletrônica principais daquela época, né? E o principal naquela época era o recém-inventado ainda o rádio. A válvula triodo ainda estava incipiente, era o áudio inventado pelo Lee De Forest. E os primeiros aparelhos de rádio, os primeiros aparelhos de telégrafos sem fios, radioamadores, começavam a aumentar em quantidade, e eles iam lá na Row Street, certo? Na Radio Row, comprar o seu material para fazer os transmissores, como válvulas, manipuladores, centelhadores, fios para fazer as suas antenas, fones de ouvido e coisas semelhantes que eram muito comuns, né? Eu, quando estive depois lá, em 1916, eu dei uma olhada realmente e naquela rua não vi nada de eletrônico. Aquela rua se modificou completamente, principalmente depois das Torres Gêmeas, certo, desaparecerem. Eu até coloco aqui uma foto que eu tirei lá no Monumento das Torres Gêmeas, e eu estou de frente para a Cortlandt Street, porque saindo dali de onde estava, caminhando em frente, eu entrava diretamente nessa rua. E caminhando através dela até a Broadway, eu notei que em nenhum dos lados da rua havia lojas de eletrônica. Seria muito interessante se tivesse sobrevivido pelo menos uma lá aos velhos tempos de 1917. Mas aí eu encontrei, lá na minha viagem ao passado, caminhando, eu subi um pouquinho aí a Broadway para chegar até a Cortlandt Street, entrei e o que eu vi foi muito interessante, que conforme vocês viram pela foto, uma grande quantidade de lojas de eletrônicos, que não eram bem eletrônicos, eram elétricos. E eu escolhi uma delas e entrei. Entrei e comecei a me lembrar das coisas que eu tinha visto nos anúncios daquela revista Electrical Experimenter de 1917, que eu havia folheado antes de sair para minha viagem no tempo. E que foi o que eu encontrei lá. E é aí que entra justamente o nosso desafio, né? Como eu faço nessa sessão de arqueologia, eu lanço termos que eram usados nas épocas que eu visitei e dou algum tempo para que vocês que estão me assistindo pensem, poxa, o que será aquilo, né? De repente você encontra um Dynatron,
De repente você encontra uma válvula Tunger, né? E isso aí é sempre interessante para que os modernos da eletrônica fiquem imaginando como é que os profissionais da eletrônica, os makers daquela época, se comunicavam, falando com componentes, falando uns com os outros de componentes que ninguém entendia. E hoje também, né, a gente às vezes quando conversa, duas pessoas que são makers conversam entre si, quem está perto e não é do ramo não entende nada, né? E assim eu entrei na loja e a primeira coisa que me chamou a atenção era um wearable piscante da época. O que era esse wearable? Ele era simplesmente uma bateria com um fiozinho e tinha uma lâmpada que piscava e você punha um broche que ficava piscando com a bandeira dos Estados Unidos. É lógico que a bateria enorme tinha que ser carregada no bolso, né? Hoje a gente faria isso com um Arduino, né? Usaria uma LilyPad, por exemplo, usaria uma matrizinha de LEDs e teria um efeito piscante igual, mas muito mais moderno e também com muito maior durabilidade da bateria, que não precisaria ser grande. Mas aí eu comecei a verificar algumas coisas que realmente tinham nomes que eu não sabia o que era. E aí eu encontrei lá, num canto, um Radiotone, ou Radiotone, se você aportuguesar a palavra, né? E era um aparelhinho muito interessante que estava lá na vitrine. Tinha um botão semelhante a um manipulador e tinha um funil. Será que eles colocavam alguma coisa naquele funil, apertavam o manipulador e ela era transmitida, né? Será que era isso? Não é, não. Você sabe o que é um Radiotone? Depois eu explico. Mas era uma coisinha muito interessante e custava muito barato? Não, não era barato, era caro. Por quê? Naquela época, $1 equivalia a $20 de agora. Então, o Radiotone lá, ele custava 90 centavos de dólar. Mas, na realidade, se você transferir para os tempos atuais, ele dava quase $20. E $20 dá, perto de, nesse momento em que eu falo, alguma coisa em torno de R$ 100, né? Então não era tão barato assim. É interessante para quem entra na loja, que eu até me assustei, porque os preços eram realmente muito tentadores. Coisas de centavo de dólar, de $1,50. Mas eu tenho que me lembrar que eu estava em 1917, uma época em que $1 era muito, né? Aí eu continuei percorrendo a loja lá e encontrei um outro dispositivo muito interessante. Era um codofone. O que é um codofone? Vocês sabem o que é um codofone? Como eu falei, era uma época de radioamadores, de transmissão sem fio, código Morse, ondas contínuas, coisas semelhantes. E o codofone era um troço justamente dedicado a esse tipo de aplicação. Depois eu explico exatamente o que é. Mas aí eu fui andando pela loja e encontrei lá algumas coisas muito mais interessantes. E tinha lá numa vitrine uma coisa que era recém-inventada, justamente pelo Crookes, William Crookes, que descobriu os cintilógrafos, os raios catódicos, né? E tinha lá um spintaroscópio. O que é um spintaroscópio? Ou se a gente aportuguesar, um spintaroscópio. Vocês não têm ideia, né? Mas era um negócio muito interessante e eu comecei a examinar. Realmente era um aparelho de uma época em que a radioatividade não era considerada uma coisa perigosa. E era possível você fazer experimentos em casa, usando urânio, rádio e outras coisas muito perigosas hoje em nossos dias, né? E esse spintiroscópio também era um aparelho que era usado nesses experimentos. E estava lá à venda, na loja de componentes, na loja de material elétrico, né? Mas aí o que me chamou a atenção, eu dei alguns passos a mais e tinha lá no canto uma grafonola. Falei, nossa, que bonita essa grafonola, né? Um móvel de madeira muito bonito, certo? Muito bem acabado. Caro para burro na época, $240. Se você multiplicar por 20, né? Era o equivalente hoje, né? A $4.800, né? Então era um negócio caro. Você sabe para que serve uma grafonola? Era um aparelho que as pessoas ricas da época costumavam ter nas suas salas de estar, né? E continuando aí as danças por essa loja, tinha muita coisa interessante em matérias de componentes, né? Os capacitores já existiam, os resistores de algum tipo já existiam, né? Mas eram daqueles tipos antigos, feitos de papel
Os resistores eram aqueles tipos de ponto cabeça pinta e alguns até feitos de uma maneira muito precária, né? Mas lá num cantinho eu encontrei na loja, no balcão de componentes eletrônicos, um capacitor Vernier. Esse ainda hoje é usado, certo? Mas muito bem acabado, caro, que era usado nos equipamentos de rádio que estavam começando a aparecer, tanto os receptores como os transmissores. Vocês sabem o que é um capacitor de Vernier? Vamos ver depois. Aí, terminada a minha visita a essa loja, lá em 1917, eu saí, olhei como que era Nova York antiga, né? Aqueles carros ainda da época, né? As pessoas todas vestidas de terno e chapéu, né? Quem assiste um filme do Gordo e o Magro, você sabe que eles podem cair do último andar de um prédio, mas o chapéu não cai da cabeça deles, né? Certo? Estão sempre de chapéu. Era um costume da época, né? O chapéu era indispensável, né, nas pessoas. Você via isso nas ruas de Nova York, né? Naqueles tempos, né? Em que as pessoas na rua, nos anos 20, 30, até os anos 40, as pessoas todas de chapéu. Os homens, é óbvio. E as mulheres também tinham seus chapéus femininos, né? Aí eu saí, voltei lá para o meu carro de viagem no tempo, que estava escondidinho ali num parque na ponta de Manhattan, e embarquei de volta aqui para os nossos tempos. Vamos começar pelo radiotone. O radiotone nada mais é que um buzzer, semelhante ao sonalerte. Era um daqueles osciladores que você alimenta e ele produz um tom. Só que esse era um tipo especial, porque eles apregoavam que era o que produzia o som mais bonito de todos os buzzers da época. Era o radiotone e ele era fabricado por uma empresa chamada Electro. Essa empresa ela se notabilizou pelos componentes de dispositivos assim diferenciados que ela vendia nas lojas. Aí eu encontrei também o codofone, que eu falei para vocês. O que é o codofone? É um oscilador para prática de telegrafia. Então tinha uma base, tinha um manipulador e tinha um oscilador, que não era eletrônico, era um oscilador, era tipo de uma buzininha que saía o som por uma espécie de funil. Esse era o codofone. E daí eu encontrei o meu espintariscoscópio. Nossa, esse nome aí, né? O que era aquilo? O William Crookes havia descoberto que se raios gama e raios X e raios cósmicos incidirem num pedaço de uma substância cintilante, usou aqui um material à base de sulfeto de zinco, que é o mesmo que se usa hoje nas fotocelas. Quando essas partículas incidiam nesse material, elas produziam um flash visível, davam uma cintilação. Elas fazia como se fosse uma purpurina, dava um brilhozinho, ela brilhava. Então ele inventou esse dispositivo que vendia nas lojas, ele fabricava, né? Que você punha um pedaço de substância radioativa aí embaixo e você via os raios X e os raios gama que ela emitia na forma de cintilações, eles se tornavam visíveis. Era um negócio muito curioso, permitia para você comprovar a existência da radioatividade, né? Mas naquela época o pessoal não tinha noção do perigo de você manusear a substância radioativa. E aí o pessoal pegava com a mão um pedaço de rádio, punha lá para ver ele produzir a luzinha, né? Para ele cintilar, né? E não percebia o perigo de se contaminar com aquele material, né? Ele até pregoava que um pedaço de rádio poderia ficar emitindo radiação por 2.500 anos, que é a média-vida de um material desse tipo, né? Aí nós encontramos lá uma grafonola. A grafonola é o nosso toca-disco, o nosso fonógrafo, né? Que é um móvel que tem um amplificador. Naquela época já se utilizava o áudio, uma válvula amplificadora. E em cima você punha lá num prato giratório o disco que você queria ouvir. Exatamente como os toca-discos de vinil hoje, só que lá ele tinha esse nome aí de grafonola e era muito caro, né? E aí nós chegamos ao capacitor Vernier, aqui você tem a foto aí no slide, que era um capacitor variável de precisão. Ele tinha um sistema de redução, né? Ele era usado normalmente no ajuste fino de frequência dos transmissores. Então você tinha um capacitor principal, que era o da sintonia, e aí você tinha um Vernier, né, um capacitor Vernier, em que você fazia o ajuste fino da sintonia para pegar o melhor ponto na hora de fazer a transmissão. Tudo muito interessante. Coisas do passado que nós voltaremos a abordar em outras viagens ao passado, visitando lojas de eletrônica, viajando cientistas, visitando pesquisadores, visitando muito mais gente
que deixou a sua marca no mundo da eletrônica. Até mais!